gravou uma entrevista comigo na quinta-feira, né? Meia hora de papo legal aí. Esse cara que é irreverente, né? Segundo ele é a reencarnação de Cristo, né? Ele vai contar um pouco para nós sobre a história, algumas curiosidades e, claro, ele vai falar. Na TV geralmente o pessoal corta, aqui não, aqui ele falou direto. Vamos à entrevista com Henrique Cristo, aqui no Show do Rodrigo. Rodrigo Entrevista. Pois é, como prometido, estamos recebendo aqui no Show do Rodrigo esta pessoa que para alguns é louco, mas que para outras é bem mais que um amigo, é um irmão, né? Eu converso hoje com essa pessoa que todo mundo conhece, já viu em vários programas de televisão, em vários programas de rádio. Trago aqui pela primeira vez na nossa terra FM, pela primeira vez aqui na região central do estado de São Paulo, Henrique Cristo. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Que venham as perguntas, meu filho. Agradecer a disponibilidade pela entrevista. E uma pergunta que todos perguntam quando ele vem na televisão, creio que pessoalmente também alguns devem perguntar: por que você se chama Henrique Cristo e não Jesus Cristo como na sua primeira encarnação? Bem, meu filho, antes ninguém é obrigado a crer. Antes de ser crucificado, eu disse: um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse ele receberá do que é meu, mencionara outro sim as minhas vestes. E é por isto que ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, obediente a meu Pai, reassumi a antiga indumentária, túnica, manto, sandália, etc. Atentai que ao anunciar o Consolador, eu me referia à reencarnação, meu renascimento físico, meu retorno de carne e osso. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri é o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Portanto, sempre me fazem essa pergunta de novo, como tu mesmo disseste, e eu tenho que responder sempre de novo, da forma que eu acabei de te responder. Fique à vontade se quiser fazer novas perguntas. Tá ok, Henrique, obrigado. E até deixar meio claro, né? Até porque sabemos que quando você é convidado para programas de TV, programas de rádio,
sempre tocam em assuntos polêmicos ligados à religião, ligados à filosofia de vida, né, que você segue, os seus discípulos também seguem, mas o propósito dessa entrevista é nós conhecermos realmente o Henri Cristo, reconhecemos ele no começo de sua trajetória. É uma história que eu acho que infelizmente a mídia pouco explora, né, porque nós temos que saber a origem, como aconteceu. Então, Henri, como você soube e quando você soube ou quando você recebeu essa mensagem do Pai dizendo que era a reencarnação de Cristo? Como tu mesmo disseste, a curiosidade, todos querem saber, precisam saber, e é importante que saibam. Eu respondi mais de 400 perguntas. Está disponível no site gêmeos, irquis.org.br e irquis.net. Qualquer pessoa que quiser saber o que quiser sobre mim, minha opinião, sobre como eu fiquei sabendo quando jejuava em Santiago do Chile, sobre minha identidade, tudo está lá. E nos sábados, todos os sábados às 11 horas da manhã, ao vivo, das 11 da manhã ao meio-dia, eu respondo todas as perguntas que me fazem no irquis.tv. De qualquer parte do mundo me perguntam e eu respondo. Então, agora, se eu for te explicar uma coisa, falta outra. Então, eu só quero dizer que quem quiser saber mesmo, quem sinceramente quiser saber tudo sobre o meu passado, o presente e o futuro da humanidade, basta me escutar no irquis.tv, sábado às 11 horas da manhã. Está no ar 24 horas por dia, mas sábado é ao vivo às 11 horas da manhã, irquis.tv. Tá ok. Como foi o início da sua trajetória como emissário do Pai? Você sofreu claro, deve ter sofrido preconceitos, né? Até prisões, né? Como aconteceu em Belém, né? Como eu vi no seu site, no site que você acabou de dizer, você sofreu uma prisão. Queria que você falasse um pouquinho, resumidamente, como foi o início da sua caminhada depois de ser reencarnado Cristo, e se você ainda sofre algum preconceito por ser a reencarnação de Cristo. Conforme está previsto, e que eu mesmo disse, que eu seria rejeitado por minha geração antes de ser reconhecido. Está em Lucas 17, versículo 25 a 35, é óbvio que eu ainda bebo a última porção do cálice amargo da reprovação. Eu ainda ouço vozes de pessoas populares falando sandices, e eu continuo inexorável, cumprindo a vontade do meu Pai, anunciando as coisas que estão para vir e respondendo perguntas todos os sábados às 11 horas da manhã no irquis.tv. Legal. E o senhor não liga de, às vezes, em algum programa de cunho humorístico, o pessoal tira sarro, faz piada, o senhor não se sente, não vou dizer humilhado, mas às vezes escrachado ou algo do tipo? Não, porque eu sei que tudo que está acontecendo aqui na Terra estava previsto. Se eu mesmo disse, há 2000 anos, que antes do dia do Senhor eu seria rejeitado por minha geração, é óbvio que eu estou preparado para isso. E se eu não visse a rejeição, eu chegaria a questionar eu mesmo, minha identidade, chegaria pensando, mas espera aí, está previsto que eu ia ser rejeitado e agora todo mundo está me aceitando, e eu iria desconfiar eu mesmo. E eu disse ainda mais, que antes da minha volta aqui na Terra, antes de ser reconhecido, antes da minha volta, eu preparei a humanidade, assim, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Está em Mateus 24, versículo 5
e 24, e os falsos profetas vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, construíram grandes templos, compraram emissoras de rádio e televisão e fazem uma verdadeira orgia, um verdadeiro banquete usando o meu nome antigo, obsoleto Jesus. E eu continuo, na vontade do meu Pai, inexorável, cumprindo a missão que Ele me confiou. Então, para mim, não importa o que pensem ou deixem de pensar, não importa que eu estou fazendo a vontade do meu Pai, que eu estou cumprindo a vontade dEle. O que pensam, eu cansei de dizer que os cães continuarão latinos, os porcos gruindo, e eu cumprindo a vontade do meu Pai. Que tenham todos a minha paz. Ô Henri, a questão de Belém, né, que com certeza foi o pontapé inicial para que todos conhecessem e, como o senhor mesmo disse, né, quem quiser acreditar, acredite que o senhor é a reencarnação de Cristo. Então foi em Belém que o senhor começou esta caminhada. Como que o senhor fez para atrair tanta gente? Que naquela época, com certeza, as religiões não eram como hoje, né? Talvez a crença do pessoal naquela época não era como hoje. Então, como que o senhor conseguiu trazer essas pessoas junto consigo para dentro de uma igreja lá em Belém? Bem, em Belém, tu disseste que era o começo, mas não, lá não era o começo, já era uma parte da minha longa caminhada sobre a Terra. Quando cheguei em Belém do Pará, eu já tinha percorrido o Brasil todo, capital por capital, falado ao povo nas praças públicas. Havia percorrido toda a América Latina, capital por capital, falando nas praças públicas, nas televisões, nas universidades. Já tinha percorrido um bom trecho da Europa, havia sido expulso na Europa, da Inglaterra, aqui na América Latina, da Venezuela, do Paraguai. Eu tinha já uma longa estrada. E em Belém do Pará, eu, numa quarta-feira, para tu entender como é que eu juntei aquelas 10 mil pessoas, que de acordo com a polícia eram 10 mil pessoas. Como é que eu juntei elas? Numa quarta-feira, eu falei das 9 às 10 na TV Guajará, Canal 4. Na quinta-feira, sempre ao vivo, na quinta-feira eu falei das 9 às 11. Na sexta-feira eu falei das 9 às 12. Marcando o encontro, ao vivo, marcando o encontro com o povo na Praça Dom Pedro II, na Praça dos Leões em Belém. E lá meu pai disse que era hora de praticar o ato libertário que culminou com a instituição do Reino de Deus sobre a Terra, formalizado pela SUS. Então a história, lá se vão décadas, foi dia 28 de fevereiro de 82. Então não foi assim de repente que eu juntei 10 mil pessoas, foi uma longa batalha. E quando eu cheguei em Belém do Pará, já havia percorrido toda a América Latina, o Brasil todo e um bom trecho da Europa. Então quer dizer que é uma coisa já antiga. Eu estou, no ano que vem, eu faço 50 anos de vida pública e 40 que eu digo em 2 continentes e ao mundo pela web hoje em dia, quem sou? Que sou o mesmo Cristo que crucificaram, de ontem, hoje e sempre. Tenham todos a minha paz. E antigamente não tinha internet, né? Era apenas a televisão e o rádio. Então, com certeza foi até peço desculpas, né, pelo esquecimento, né? Eu vi que o senhor foi expulso de países na Europa. E falando em Europa, o senhor costuma viajar com frequência para a América Latina, para a Europa? Bem, ultimamente estou me dedicando aqui em Brasília, na Nova Jerusalém, não obrigado a Cristo, mas aqui a Nova Jerusalém, estou me dedicando a dar entrevistas como essa que eu estou te dando, quando aqui vem a imprensa estrangeira, vem a Noruega, veio a Alemanha, veio vários países, agora recentemente veio a Suécia. Eu dou entrevistas aqui e é óbvio que sempre que eu tenho uma folga, eu viajo aqui dentro do Brasil, porque é mais difícil sair do Brasil nos dias atuais por causa da minha missão concentrada aqui em Brasília. Brasília, onde todo mundo diz que Brasília, ladrões de gravata. Brasília é a Nova Jerusalém. Agora, é claro que os ladrões vêm aqui também, né? Ladrões de gravata, né? Mentirosos, falcatrólogos, engodólogos.
que se dizem teólogos. Aqui tem 5.000 seitas na cidade, de acordo com as estatísticas. E o Senhor me colocou aqui para cumprir a vontade dele. Em fevereiro de 80, ele diz que aqui é a Nova Jerusalém. A primeira vez que eu vim a Brasília foi em 1980, em fevereiro. Que tenham todos a minha paz. Voltando um pouquinho no começo, na sua história você disse que era ateu antes de receber a reencarnação de Cristo, né? Como? Antes de o senhor receber a reencarnação de Cristo, antes de receber a iluminação do Pai, o senhor era ateu. Antes de ter a consciência da minha identidade, eu era especialista em cosmologia. Eu me dizia ateu no sentido de que eu nunca acreditava, eu abominava e até hoje abomino esse deusinho que os homens fizeram. Como eu não tinha consciência do Criador Supremo, meu Pai, que é o Criador Supremo, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, então, tecnicamente, teoricamente, eu era ateu. Mas só que depois, em Santiago do Chile, ele se revelou, ele, cuja voz poderosa sempre me comandou desde criança, se revelou, e daí compreendi quem sou, de onde vim e para onde irei. Que não é, no caso, esse Deus que se revelou, não é esse Deus que você não cria nele. Não, justamente, o deusinho genérico, que qualquer um pode levar até no banheiro, né? Deusinho de gesso, de mármore. Não, o meu Pai, meu Senhor, meu Deus, é o Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, onipresente, onisciente, onipotente. Ele me ensinou, me instruiu que eu passe para a humanidade, que ele, como é onipresente, vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, portanto não necessitais de um vigarista de gravata para vos ligar com ele, porque ele é o Senhor. Ligar religião, quando é um equívoco, é embuste, porque ele, o onipresente, que vivifica cada célula de vosso corpo, cada partícula de vosso sangue, não vos permite fugir dele, nem na hora de cometer um delito. Logo, não necessitais de ninguém para religar-vos com ele. Sim, sim. Henrique, falar um pouquinho sobre as pessoas que te seguem, seus discípulos, suas discípulas, né? São quantas pessoas que caminham junto com o senhor, tanto aí em Brasília como em viagens, né? Ou entrevistas para programas? Eu, na minha condição, não registro, não cadastro ninguém. Então, tenho os discípulos residentes, discípulos que transitam comigo, itinerantes. Agora, cadastrar, montar uma estatística sobre as pessoas que me seguem, que participam da minha causa, isso é uma questão quase praticamente impossível. Por exemplo, há 2000 anos diziam que eu tinha uma multidão comigo, não dizem até hoje? Sim. Pois é, onde estava a multidão na hora da crucificação? Estavam todos torcendo contra, né? Ah, entendeste, né? Crucifique, crucifique, crucifique. Sim. Portanto, hoje em dia eu vejo as coisas como elas são. Tem uma multidão, sim, no mundo inteiro que sabe que eu estou aqui na Terra, só que a minoria é cega de guia, não vê quem sou, apenas olha para mim, diz, olha só, ele diz que é Cristo, entende? Agora, os que Deus revela a minha identidade é um número restrito, porque está previsto na Bíblia que eu disse que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos. Eu disse que um será deixado, outro será tomado. Então é uma coisa que depende, é uma coisa tão de fórum íntimo, só Deus pode revelar a cada um no fórum íntimo quem sou. E os outros são os outros. Que tenham todos a minha paz, que Deus vos ilumine, vos dê o dom de assimilar o significado de minhas palavras. Henrique, como, por exemplo, pode ser que algum ouvinte se interesse em ser um discípulo itinerante, como o senhor mesmo disse, que são as pessoas que estão, vamos dizer, no dia a dia, junto com o senhor. Como que faz? Existe algum cadastro,
alguma prova? Como que é o processo seletivo para a pessoa poder segui-lo de forma itinerante? Primeiro de tudo, para alguém me seguir, obviamente, ela tem que ser um ser raciocinante, que caminhe ereto. E um ser raciocinante, a primeira coisa que ele faz, obviamente, quando tenta ou quer ou almeja me seguir, ele vem me ver, conversar comigo pessoalmente. Vem olhar no meu olho, ele vem conversar comigo, me questionar, vem me ouvir. E daí depois ele vai montar um juízo dele mesmo, na intimidade, no fórum íntimo, e daí se ele chegar a esta conclusão, se Deus der a ele o dom de assimilar minha identidade, meus ensinamentos que eu ministro da parte do Pai, aí ele já é um bom começo. Como eu disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos são chamados, mas a escolha quem faz é meu Pai. E como ele faz a escolha? Revelando no fórum íntimo quem sou. Aí todo dia eu recebo essa pergunta, como fazer? A triagem é feita dentro do fórum íntimo, feita pelo Altíssimo, quando ele revela ou não alguém quem sou. Sejam muito bem-vindos aqui em Brasília, que tenham todos a minha paz. Mas a primeira coisa para alguém me seguir é assistir ao vivo, sábado às 11 horas da manhã, programa Henriquisto.tv. Tenham todos a minha paz. Bom, Henri, eu queria que você me explicasse o significado da sua vestimenta, né? Que você usa tecidos vermelhos, acho que uma túnica branca, né? Os nomes, infelizmente, eu não vou saber falar, né? Porque essa questão aí eu sou meio leigo. Mas eu queria que o senhor explicasse o significado da vestimenta que o senhor utiliza diariamente. Eu tenho que reiterar uma vez mais, para que tu possas compreender e os ouvintes. Há 2000 anos, antes da crucificação, eu disse: muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos as coisas que haverão de vir. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse ele receberá do que é meu, eu mencionara, outros sim, as minhas vestes. E é por este motivo que, obediente ao meu Pai, reassumi a antiga indumentária: túnica, manto, sandália, etc. Atentai, quando eu falei que tudo que o Pai tem é meu, e que ele receberá do que é meu, estava mencionando, referindo-me principalmente à reencarnação, meu renascimento físico. E por isso que, junto com o meu corpo, com a minha indumentária carnal, eu recebi a indumentária vestimental, que são minha túnica, manto, sandália, etc. É isso. Então, essa vestimenta que eu uso há muitas décadas. Ano que vem vai fazer 40 anos que meu pai me investiu, não só de indumentária, como da consciência da identidade, minha identidade milenar. Tenham todos a minha paz. Henri, como o senhor sobrevive? Doações? Como que é a sobrevivência dentro aí da sua... dentro do seu dia a dia? Aqui na SUST, eu, como sou contra a chantardudismo, sou contra a venda de sacramentos, sou contra a mendicância em nome do meu Pai Senhor Deus, porque meu pai não é mendigo, não peça esmola. Porque ele não é um chantagista, não passa chantardudismo. Porque ele não é um mercenário, não vende os sacramentos. Então aqui na casa do meu pai, porque aqui é a casa do Senhor, os seres humanos raciocinantes, eles dão com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Eles tomam consciência da minha identidade e daí resolvem participar da provedoria da casa do Senhor, passam a integrar a confraria anônima dos beneméritos. E aí, geralmente pedem como fazer, daí eles
vêm na minha página, lá tem uma conta pública onde eles podem contribuir espontaneamente e participam, fazem parte da Confraria dos Beneméritos Anônimos, e assim a casa do Senhor viceja sob os auspícios da graça divina. O senhor não obriga nada, né? Quem quiser faz a doação e pronto. Exatamente, as coisas do Senhor não têm preço, né? Então eu não posso fazer como os falsos profetas que ficam mendigando, pedindo esmola em nome de Deus, ou chantageando o dízimo. Não, eu sou legítimo, sou servo do Senhor, e os filhos de Deus, inspirados por Ele, resolvem participar da provedoria da casa do Senhor. É simples. E daí, como nós não fizemos, digamos assim, grandes alardes, nós não temos grandes despesas, senão o necessário para manter o reino de Deus, é aquilo que Ele inspira os filhos de Deus a participar. É isso. Entendi. Henry, o senhor acompanha futebol, música, política? Ou o senhor se priva dessas notícias? Não, eu acompanho a realidade contemporânea. Por exemplo, eu não tenho tempo para jogar futebol, nem para ver um homem correndo atrás da bola, 22 homens correndo atrás de uma bola, né? Mas se eu pudesse, eu compraria uma bola e dava para cada um deles. Então eu falo sempre assim, meio em tom de assinte, mas de xiste, né? Como diz o espanhol. Mas acompanho, vejo as coisas que estão acontecendo no mundo, amo a arte, a música normal, não essas músicas loucas que fabricam hoje em dia. Sim. Daí eu vejo as coisas que estão acontecendo, acompanho tudo pelo web, pelo noticiário, e dentro da medida do possível eu levo uma vida normal aqui na Terra. Ensino os filhos de Deus a viver em harmonia com as leis de Deus, né? Alimentação, higiene, enfim, essas coisas todas. E a vida segue o seu curso. Estou sempre preparando os filhos de Deus para as coisas que estão por vir, né? Para não serem pegos desprevenidos, e assim vai adiante. Daqui a pouco vou pedir ao Pai uma bênção, se tiver mais alguma pergunta a fazer, porque eu sei que muitas pessoas, muitos seres humanos estão precisando de bênção. No final eu vou pedir ao Pai uma bênção, tá bom? Não, com certeza, vamos abrir o espaço, sim, com certeza. O Henry, o senhor falou de música, né? O que o senhor costuma ouvir? É música clássica, música erudita, MPB? Tudo que faz bem para os meus ouvidos, né? Tem umas músicas hoje em dia que são verdadeiros horrores, são verdadeiros terrores para o neurometafísico sistema. Daí é claro que eu passo, eu deleto. Agora, músicas boas, saudáveis, que têm sentido, né? Escuto quando posso, quando tem tempo, né? E, inclusive, gostei muito, assim, já acabou que tu vai me perguntar mesmo, amei muito as músicas, as versões místicas que fizeram, as discípulas fizeram para falar da missão que meu pai nos confiou, e também pessoas, inclusive, daí de São Paulo, mandaram versões místicas que elas cantaram e fizeram bem para os meus ouvidos. Inclusive, queria até pedir permissão, se eu puder tocar alguma dessas versões, né? Após a entrevista. Fique à vontade, pode tocar. São todas muito interessantes. Eu as escutei. Tem umas que até aludem à Revolução de Belém do Pará. Tem outras que falam sobre a web, né? Sim. Eu tenho muito gosto em escutar. Eu considerei que Deus inspirou as pessoas que mandaram essas músicas para cá, e elas cantaram com fervor, com amor ao Senhor, né? Com certeza. O senhor é vegetariano? Minha natural alimentação é vegetal. Uma questão de conscientização. Não sou contra os que não podem ser vegetarianos, sim, mas eu sou naturalmente naturista. Legal. Quero agradecer a disponibilidade que o senhor teve para bater um papo conosco. Com certeza essa entrevista vai entrar para a história da Rádio Nossa Terra FM, para a história de Analândia e para a história
no interior de São Paulo, porque com certeza o senhor tem vários afazeres, é um homem que é bastante procurado, e reservar um tempo aí para bater um papo conosco é com certeza uma honra. Agradeço de verdade a você, suas discípulas que falaram comigo, né, principalmente a Sinoê, né, que falou comigo, fez as tratativas. Eu agradeço a atenção dela, agradeço sua atenção também, e eu, depois dessa entrevista, eu lhe admiro cada vez mais como pessoa, como um homem de bem que quer com certeza o bem de todos. Bem-vindos a assistir minha entrevista todo sábado às 11 da manhã no henricristo.tv. Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção para todos. E não esqueçam, 11 horas da manhã podem fazer qualquer pergunta, eu respondo ao vivo no henricristo.tv. Eu vou pedir ao Pai agora a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sempre. Obrigado, Henry. Abraço. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver Henri Cristo passar no seu desfile de andor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver Henri Cristo passar, falando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver Henri Cristo passar no seu desfile de andor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver Henri Cristo passar no seu desfile de andor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver Henri Cristo passar, falando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço, e ajoelhou. A moça feia debruçou na janela, pensando que Henri desfilava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver Henri Cristo passar no seu desfile de andor. Mas para o meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar, depois que Henri passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois que Henri passou, falando coisas de amor, depois que Henri passou, no seu desfile de andor, depois que Henri passou, falando coisas de amor, depois que Henri passou, no seu desfile de andor, depois que Henri passou, falando coisas de amor. Muito bom, né? Curtimos aí a banda, né? Uma versão mística da música do Chico Buarque, né? As discípulas do Henri Cristo cantando, né? Uma versão legal, né? E tá aí, né? Essa entrevista que vai entrar para a história de Analândia, da Rádio Nossa Terra FM, da Rádio Fusão Brasileira. Bora lá, internet acessar, sábado de manhã, em Real Vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar, através da web todo olho verá. henricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder. O que quer saber, Henri vai te responder. A voz de Henri é como o som de muitas águas. A voz de Henri é como o som de muitas águas. Quero ouvir Cristo. Henri é tão puro, só me faz feliz. Ele é o mestre, você aprende. Não seja nécio, ouça o que ele diz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real
e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Henri Cristo, todo olho verá.